Olá, alunos e alunas do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes. Começa agora a videoaula Liderança e Empoderamento. O que é liderança? O que é empoderamento? Quais os princípios da liderança? Liderar para quê? Empoderamento para quem? Podemos aprender com exemplos de bons líderes? Como liderar no contexto atual das tecnologias da informação e comunicação? Essas e outras questões fundamentam nossa interação nesta videoaula, porque aqui no MPGoa a ação é comunicativa. Perspectivas de gestão possibilitam, direto ou indiretamente, a participação do indivíduo em espaços privilegiados de decisão nas organizações. A liderança gere processos organizacionais cujas características dimensionam inovação e ação de mudanças entre a própria organização e a sociedade. Já no contexto social, perspectivas de empoderamento correspondem à participação de atores sociais diante dos destinos históricos que conectam o indivíduo e a coletividade. Neste aspecto, a ação individual autônoma, interligada por interesses e objetivos, perpassados por uma consciência coletiva, faz surgir o empoderamento, que significa a valorização da voz e da vez da ação de cada um e de todos ao mesmo tempo. Em termos sociais, o empoderamento manifesta-se como uma espécie de superação de dependências ideológicas e políticas, assumindo papel crucial para a dignidade, a cidadania, a liberdade para que o sujeito possa seguir seu próprio caminho com autonomia, responsabilidade e respeito ao outro. Liderança e empoderamento é o tema desta videoaula e para isso recebemos o professor Dr. Wilson Honorato Aragão, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e do Mestrado Profissional Gestão em Organizações Aprendentes da Universidade Federal da Paraíba. Professor Wilson, é muito bom tê-lo aqui, seja muito bem-vindo a esta videoaula. Em termos conceituais, o que significa liderança e o que significa empoderamento? Olá, é uma satisfação estar aqui dialogando, discutindo sobre os conteúdos que nós iremos trabalhar, liderança e empoderamento, que são os conceitos chaves do nosso conteúdo. Por isso, nós precisamos entender a distinção destes conceitos, mas também suas ligações. Entendemos o conceito de liderança como sendo um conjunto de ações que visa direcionar, compartilhar, conduzir ações organizacionais, sejam elas sociais, empresariais, governamentais. Já o conceito de empoderamento como um processo que quase que não é percebido, mas é um processo que ao mesmo tempo pode ser individual ou coletivo, de fortalecimento do indivíduo ou da organização a quem ele pertence. Por que é tão importante discutir dois conceitos aparentemente tão distintos no contexto da formação de gestores e no contexto de uma formação, digamos assim, mais social? Na verdade, esses dois conceitos, o conceito de liderança e o conceito de empoderamento, são conceitos decisivos nos tempos atuais. São conceitos que a partir da liderança, você pode fortalecer o empoderamento da própria pessoa ou de outros que fazem parte do coletivo, do contexto em que a pessoa está envolvida. Isso significa dizer que, nos dias atuais,
as organizações estão tendo muito mais responsabilidade para com a dimensão social e vice-versa? Há todo um interesse maior hoje em fortalecer a participação e o diálogo da instituição com a comunidade, com a sociedade que está no seu entorno. Daí que é importante fortalecer e contribuir com a construção de novas lideranças. E aí a compreensão de liderança é entendida como uma ideia que não se impõe. O líder não é uma autoridade imposta. O líder conquista a adesão, conquista a participação. Professor Wilson, a partir dessa distinção e dessa correlação entre esses dois conceitos, e agora mais especificamente falando do conceito de liderança, quais seriam então os princípios da liderança? Bom, de acordo com Chiavenato, os princípios são, primeiro, o do diálogo. O exercício da liderança necessita de uma troca de ideias e não a imposição de uma ideia sobre as outras, por melhor que esta seja. O segundo princípio é o princípio do respeito ao outro. Ou seja, vivemos numa sociedade hoje em que necessitamos respeitar as diferenças, sejam elas de cor, de classe social, de gênero, de opção religiosa. E aí o terceiro princípio trata-se do respeito à vontade da maioria. Mesmo que o líder tenha colocado uma ideia e as outras ideias tenham sido escolhidas pelo coletivo, esse líder necessita respeitar e encaminhar a deliberação da maioria. Ou seja, isso é uma forma dele garantir para aquela maioria que ele irá dar continuidade às decisões do coletivo. O quarto princípio tange sobre a defesa do coletivo. O exercício da liderança requer que esta construa mecanismos argumentativos na defesa dos interesses gerais de uma dada organização e não dos interesses individuais. Professor Wilson, diante de tudo isso, para que liderar e para quem empoderamento? Tanto o exercício do ato de liderar quanto o empoderamento é para toda e qualquer pessoa, presente em qualquer que seja a organização. Pode ser na família, na escola, no hospital, na empresa privada ou pública ou estatal, mas cotidianamente falamos de empoderamento para pessoas que normalmente não têm muita visibilidade e que, se forem fortalecidas na organização, demonstrarão suas habilidades com maior competência. Os exemplos na sociedade atual, eu diria que o ex-presidente Lula, a presidente Dilma, o presidente americano Barack Obama, o presidente boliviano Evo Morales, eles foram pessoas simples no passado, um operário, um negro, um índio, uma mulher, que historicamente nunca estavam em postos de poder, de comando, mas chegaram nestes postos, portanto, empoderaram-se. Tem inclusive uma frase de Abraham Lincoln que diz o seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Qual o papel dos recursos midiáticos ou das tecnologias da informação e comunicação diante das práticas de liderança e de empoderamento? Para liderar, qualquer que seja o líder, terá que estar conectado. São muitas as redes sociais e os recursos são vastos. Computador, smartphone, net, note, mas o computador é o que marca o momento atual. Não estamos vivendo uma época de mudança, mas uma mudança de época. Assim, compreendemos que estas redes possibilitam o empoderamento, porque ela coloca uma fronteira linear e não verticalizada no poder da informação. E possibilita as trocas de ideias numa perspectiva freiana. Quem está excluído das novas tecnologias quase não consegue dialogar na atual sociedade. Aliás,
A pesquisadora de comportamento organizacional, Leila de Castro Valoura, quando escreveu em 2005 o texto Paulo Freire, o educador brasileiro, autor do termo empoderamento em seu sentido transformador, defendeu numa perspectiva do empoderamento. A pessoa, grupo ou instituição empoderada é aquela que realiza por si mesma as mudanças e as ações que a levam a evoluir e a se fortalecer. Esta evolução é fortalecimento, torna-se cada vez mais evidente à medida em que os sujeitos ampliam suas possibilidades de participação nas mais delicadas e importantes decisões que lhe conferem. Professor Wilson, nós podemos falar em tipos de empoderamento? Sim, professor Washington. Nós podemos falar em, por exemplo, o empoderamento individual, o empoderamento coletivo, o empoderamento comunitário. Existem alguns tipos que nós iremos dialogar ao longo desse curso. E qual a repercussão desses tipos de empoderamento para o contexto organizacional? Eu diria, assim, que há um fortalecimento da instituição. Na medida que as pessoas que compõem a instituição se empoderam individualmente, há um empoderamento coletivo da instituição. Então, existe um tipo de empoderamento que é o empoderamento social. Mas aí qual a diferença do empoderamento social e da delegação de autoridade? Na verdade, quando você empodera um grupo, um indivíduo, esse indivíduo repercute no seu grupo. E se ele faz parte de um grupo social mais expressivo na sociedade, o seu empoderamento contribui para o empoderamento social daquele grupo. Um exemplo poderia ser as associações de moradores ou as cooperativas, pode ser um exemplo? Com certeza, a Associação de Moradores. Atualmente tem um grupo muito forte no Brasil, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que tem se organizado em todo o país, que é uma forma de empoderamento desse grupo social. E qual a relação, então, entre o empoderamento social e os movimentos sociais? Os movimentos sociais se organizam com vista a se fortalecer, a se organizar, a se empoderar. E esse processo nós estamos assistindo hoje em todos os espaços da sociedade, nos movimentos sociais, nas empresas, nas escolas, que é a busca pelo empoderamento. Professor Wilson, diante dessa discussão, por que o empoderamento se coloca tão importante para a educação? Na verdade, a educação é um ato de empoderar. Os estudantes que irão participar, que estão participando desse curso, eles estão vivenciando um processo de empoderamento. Aliás, a ascensão social mais segura no Brasil hoje é através da educação, é através do empoderamento da educação. Quando os estudantes buscaram o nosso mestrado profissionalizado, o MPGUA, para a sua capacitação, é um ato de empoderamento. Anteriormente, o senhor falou sobre Paulo Freire. E nós poderíamos dizer que foi Paulo Freire um dos pensadores que, no caso específico do Brasil, primeiro utilizou o conceito de empoderamento. Nós poderíamos dizer que ele associou esse conceito à libertação ou superação da condição de oprimido? Sim, podemos afirmar com certeza que Paulo Freire, ao trabalhar o conceito de empoderamento, ele o utilizou como forma transformadora da realidade, ou seja, como enfrentamento dessa realidade posta e assim enfrentá-la com vista a fortalecer aquela população excluída da sociedade. Então, Paulo Freire foi realmente o primeiro pesquisador brasileiro a utilizar de uma forma mais geral o conceito de empoderamento. Que outros autores o senhor poderia destacar que tratam direto ou indiretamente do conceito de empoderamento? Há todo um aglomerado de colegas, pesquisadores, que iniciaram, por exemplo, o movimento de mulheres na década de 70, na década de 80, começou a trabalhar o conceito de empoderamento, ainda dialogando com a visão inglesa, com a visão francesa, e também agora mais próximo, o movimento negro, agora os movimentos homossexuais. Então, os setores excluídos da sociedade estão discutindo e refletindo sobre o processo de organização e constituição das lideranças como forma de empoderamento dos grupos sociais.
E aí, no contexto organizacional, o líder é aquele que se apodera? O líder é aquele que contribui para o fortalecimento da maioria, para o envolvimento da maioria com os objetivos da organização. E que competências e habilidades esse líder precisa ter? O líder ele tem que primeiro ouvir. Ele tem que saber, para liderar, ele não pode impor. Ele tem que saber ouvir para conquistar a adesão. Não pode ser nunca pela coerção. Ou seja, a liderança não pode ser através da coerção, mas sim da adesão, da cooptação. E aí, essa é uma característica básica. E aí, ele precisa ter a capacidade de defender as ideias da maioria, que é uma forma de dar o retorno para aquela maioria que confiou nessa liderança, nesse líder. Portanto, o líder tem um papel fundamental na organização. Ok, professor Wilson, nós chegamos ao desfecho dessa conversa. Que outras palavras ou que outras considerações o senhor gostaria de fazer para os estudantes que estão tendo contato com essa discussão? Todo gestor, ele é um líder. E ele precisa contribuir para o empoderamento daqueles que participam dessas instituições. O estudante, quando busca a universidade, quando busca uma pós-graduação, ele está buscando o seu empoderamento. Muito obrigado. Obrigado também. Dar poder a e conquistar o poder de são fatores cruciais que interligam e diferenciam liderança e empoderamento. Percebemos que a liderança age a partir dos desígnios organizacionais, planejando e conduzindo processos de gestão objetivos e de práticas controladas e avaliadas constantemente. Entendemos que o empoderamento é um processo de mudança de dentro para fora, ou seja, nasce do sujeito e necessita do desenvolvimento da consciência para conquistar a vez e a voz da ação, cuja inovação sintetiza-se a partir da liberdade em fazer a diferença na história dos atores envolvidos. Formar gestores, líderes e sujeitos de empoderamento é uma das marcas de um tempo histórico-social que convoca a todos para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Esta videoaula fica por aqui. No MP Goa, você já sabe, a ação é comunicativa.